Foram assassinados, 2 jovens perderam a vida. E mataram uma mulher. Tios meus baleados, primos meus que foram baleados. Botaram as crianças e as mulheres na frente e os homens atrás. Estava tudo bloqueado pela polícia, né? Entramos rasgando o Taquará quando entramos, não tinha estrada, era um carreiro, né? A história de Santa Catarina foi marcada no final dos anos 70 e início dos anos 80 pelo surgimento dos movimentos sociais rurais que tiveram origem no oeste catarinense. Neste período, um novo sindicalismo começou a se desenvolver no campo. O movimento destacou-se pela intensidade e combatividade, projetando lideranças e sendo referência também para outras regiões e outros estados do país. Nós tínhamos em Santa Catarina, em 1982, 127 mil famílias sem terra no estado de Santa Catarina. Nós tínhamos, em 72 a 78, foram extintas 26 mil propriedades, pequenas propriedades rurais aqui de Santa Catarina. Formamos, então, em reuniões, as lideranças do Sem Terra, dos movimentos de mulheres, barragem, enfim, participamos de todas as lutas. E as mulheres decidiram bancar uma candidata a deputada. Em uma comunidade que hoje já nem existe mais, comunidade de Jacutinga, morava uma tal de Lucy, deve de conhecer bem, né? E lembro sempre muito bem que quando que ela foi embora, eu e ele conversamos assim, ele disse, Luiz, vamos apoiar porque é dever de sindicalista, mas vai ganhar quando? E ganhou. A partir dessa organização que nós começamos a também criar força de entender que nós também era trabalhadora e que nós precisava ter a nossa identidade. Essa organização ajudou para que nós pudéssemos nos valorizar e nós ser reconhecida como uma trabalhadora rural. Lembro muito bem, por exemplo, de uma ocupação que aconteceu em Campoerê e que nós estávamos ajudando e que houve o despejo e que o grande número de acampados que lá estavam foram enviados de volta para os seus municípios. E nós, enquanto lideranças, tanto lideranças de pastoral, sindical, da luta pela terra, da CPT, do movimento de mulheres, decidimos que nós não íamos permitir que aquele povo se esparramasse. Juntamos nos caminhões e levamos para o município de Quilombo, no pavilhão da Igreja Matriz, para que aquelas pessoas pudessem ficar juntas. Nessa época, o papel da igreja foi fundamental para que os membros do movimento começassem a ter contato com uma visão crítica a respeito da ação dos sindicatos e do processo de mobilização dos agricultores. Os anos de 78 a 85 marcam a nossa história a partir de um grande pastor que, de fato, a nossa diocese de Chapecó tinha, D. José Gomes, a qual escolheu lideranças através de seus párocos aqui na região para receber informações. O povo simples e organizado, ele faz história. E os grandes têm muita raiva disso, né? Porque eles dizem, não pode que o povo pequeno, que esses agricultores analfabetos saibam se organizar e saibam fazer aquilo que estão fazendo. Deve ter alguém por trás. Eles nunca consideravam o povo aquelas pessoas capazes de transformar. Foi fundamental para o surgimento de todos esses movimentos o trabalho da Diocese de Chapecó, de uma figura impressionante que é o Dom José Gomes. Dom José Gomes, inspirado na teologia da libertação, que dizia que tinha que conscientizar os trabalhadores, conscientizar os povos indígenas, conscientizar os pobres. Ele colocou toda a diocese e a estrutura da igreja de Santa Catarina a serviço dos trabalhadores.
mas não com aquele negócio manipulador da igreja ou só de proselitismo. Ele fez um trabalho fundamental, que foi o alicerce, que era utilizar os espaços da pastoral para os cursos de formação de militantes, que brotavam das comunidades rurais, como líderes de massa, que o próprio povo produz. E a diocese dava a doutrina, a ideologia e os princípios organizativos para que esses líderes de massa que brotavam no povo fossem organizar os movimentos sociais em toda Santa Catarina. Neste período, a luta pela terra no oeste catarinense trouxe à tona outro problema: o conflito pela posse de terras entre índios e agricultores. Eu tinha 12, 13 anos na época que cerrou a luta, onde a gente foi ameaçado, onde teve tios meus baleados, primos meus que foram baleados pelos próprios agricultores. Mas eu acho que o direito não... Eu sempre digo isso e luto em cima disso, que o direito não se tira de ninguém. Nunca tirei o direito dos agricultores, porque eles também foram enganados, né? Mas eu gostaria muito que a luta sempre fosse conjunta, né? Hoje, se os índios não tomar peito das coisas, ninguém toma. Foi pra cadeia em 2005. Fiquei 61 dias preso. Mas hoje eu me orgulho disso por quê? Porque o problema foi resolvido. E uma coisa eu tenho certeza. Eu tô criando meu filho, esse caboclinho aí, ó. E eu espero que um dia ele não desista da luta. Eu acho que os povos indígenas hoje já têm uma consciência muito clara dos seus direitos. Em primeiro lugar, a terra, evidente, né? E a autodeterminação, o direito a viverem segundo a sua cultura, sua língua, seus costumes, o que está previsto na Constituição Federal, né? E eles têm bastante clareza sobre isso. Eu acho que é um resultado bonito que a gente percebe que ficou, né? Desse trabalho que a gente fez ao longo desses anos. A luta pelo direito à terra em um período de crise provocou também diversos conflitos envolvendo o movimento, a polícia, o governo e os grandes proprietários de terra. Moradores daqui que trabalharam e ultrapassaram a divisa, né, foram assassinados. 2 jovens perderam a vida ali. Segundo, foram pistoleiros contratados pelos donos da fazenda e que na justiça apurou-se a responsabilidade dos 2 pistoleiros. Entramos rasgando o taquará. Quando entramos não tinha estrada, era um carreiro, né? A gente entrou rasgando as taquaras e se colocamos ali embaixo. Daí agora já moramos mais para cima, né? Era um pinhalão, era escuro, os pinheiros que tinha aqui, pinheiro grosso, que foi tirado tudo pelo índio. Eu transportava essas famílias para fazer as ocupações de terra com muito orgulho. Com o caminhão quase sempre encorrentado, porque nós tínhamos estrada péssima na época, viu? Participei de quase todas as ocupações. E a mais que marcou foi aquela ocupação da Fazenda Caldato. Botaram as crianças e as mulheres na frente e os homens atrás, enfrentando o policiamento enorme que tinha, viu? Eles dominaram, porque a polícia foi lá para mandar eles embora, em vez a polícia tocou de ir embora. Todas as entradas, todos os lugares de acesso ao acampamento, estava tudo bloqueado pela polícia, né? E mais 2 companheiros meus saíram por umas picadas através de umas capoeiras, se arranhando nas unhas de gato, né? E chegaram lá e conseguiram chegar e avisar o povo, né? E aí houve muita perseguição. Teve uma ocasião que tinha uma manifestação aqui no Rio Grande do Sul, onde meteram um caminhão em cima do pessoal e mataram uma mulher, que foi um sentimento muito grande. E aquela mulher no tumulto assim não conseguiu escapar. Eu recebi a visita da Polícia Federal em meu sindicato e começava assim por código. E querem a tua cabeça, porque você está denunciando na televisão e no jornal. Outra coisa que aconteceu foi em 86, em Itapiranga, onde o vice-presidente da Eletrosul foi lá dizer para o pessoal de Itapiranga que barragem saía eles querendo ou não.
e o homem teve que se fincar dentro de uma despensa e ficar meio-dia até a polícia de Chapecó ir lá, tirar ele de lá, porque o pessoal queria pegar ele. A gente fazia movimentos para conquistar, provar para a sociedade que as nossas reivindicações eram verídicas, eram contundentes. A gente buscava lideranças nacionais para vir e receber da mão do povo as reivindicações. E muitas dessas reivindicações vieram se transformar em conquistas. Eu lembro de um fato, por exemplo, na questão da luta pela política agrícola, do Plano Cruzado. Aí nós, quando decidimos o bloqueio de bancos em São Miguel do Oeste, todo o oeste de Santa Catarina, e aí eu dou exemplo de São Miguel do Oeste, Chapecó, por exemplo. Chapecó devia ter 12 agências, São Miguel do Oeste tinha 8 agências bancárias. E nós ter pessoas, agricultores, para fechar os bancos. Nós ficamos 10 dias com os bancos bloqueados, fechados, encorrentados. E aí os relatos das fotografias mostram muito bem essa relação. Como resultado deste descontentamento e revoltas pelo direito à terra, surge no início dos anos 80, no sul do Brasil, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E é exatamente nesse período, no final dos anos 70, início dos anos 80, se dá início a um grande processo de mobilização de massas no Brasil. Nós chamamos de reascenso de massas. E no dia 25 de maio de 1985, em Santa Catarina, então, já com o MST já criado, desenvolvido, implantado principalmente na grande região oeste do estado, nós fizemos as primeiras ocupações já com o movimento organizado. 600 famílias em São Miguel do Oeste e quase 2.000 famílias em Abelardo Luz. Numa mesma noite, de um sábado para um domingo, nós realizamos esse grande feito em Santa Catarina. Mas o mais assim que a gente enfrentou, muita discriminação, repressão. Havia uma difamação do sem terra, como baderneiro, ladrão de terra. A polícia já veio a liminar de reintegração de posse, de despejo, enfim, né? Mas em seguida a gente já começou então, o governo se abriu para uma negociação, né? Com o INCRA, com o governo do estado, na época era o governador Amin. E a gente então fez um acordo então com o governo federal e o governo estadual, para que em 4 meses, então, nós começaria a sair os assentamentos, então, para poder assentar essas famílias. E as cidades do oeste de Santa Catarina eram pouco desenvolvidas industrialmente, então o emprego na cidade também não existia. Nós começamos a fazer esse debate, discutindo nas comunidades, nos grupos de jovens, nas reuniões que se faziam nos finais de semana, fazíamos às vezes 2, 3 dias de reunião de estudo, para exatamente identificar quais seriam as alternativas a esse problema. E aí não teve nenhuma dúvida, a busca por terra. Dom José Gomes sempre dizia, toque em frente, ganhando, perdendo, toque em frente, vá para a luta. Dizia para as mulheres, trabalhe sim, mas vá para a luta também garantir teus direitos. Agricultor não tem futuro se só trabalhar, você tem se organizar e lutar, garante futuro, garante novos direitos. Hoje todas essas famílias praticamente que participaram das ocupações de terra, que foram beneficiadas, porque foi uma luta muito grande, onde nós tivemos que enfrentar os fazendeiros com as suas milícias, né, a própria polícia, né, o judiciário, mas a gente venceu. A gente tinha sonhos de ter direito, sonho de ser reconhecido, sonho de liberdade, sonho de ser gente diante de um país que nós não éramos reconhecidos, eram sonhos, então para nós tudo que a gente fazia era maravilhoso. Foram experiências que contribuíram enormemente para que hoje nós pudéssemos usufruir de inúmeras conquistas, avanços, direitos, entre eles a própria questão da conquista da terra, que foi sem dúvida nenhuma através da reforma agrária, iniciada pela Comissão Pastoral da Terra, avançado enormemente. E hoje nós temos aqui uma experiência extraordinária, acumulada, fruto de todo esse trabalho.
avançamos muito em vários setores da nossa sociedade, né? E por isso hoje damos graças de poder fazer esta memória e a gente manter viva essa experiência para que ela possa passar para as gerações que estão vindo, para que tenham presente de que nada veio de graça, mas foi fruto de muita luta, de muito empenho e de muito trabalho. E os resultados estão aí na Cooperoeste. Hoje nós temos 800 associados da cooperativa. Nós produzimos mais de 12 milhões de litros de leite na cooperativa, que os donos são as famílias sem terra, que eram discriminadas pela sociedade e pelo governo, pela mídia, que são os proprietários da maior empresa de leite aqui da nossa região extremo-oeste. Então, nosso agradecimento em nome da cooperativa a essas lideranças que se empenharam para fazer essa luta toda. Piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.